vai conversar um pouco sobre outros rebanhos de Deus, tá? E tudo a ver, inclusive, com o negócio de julgamento e condenação que a gente gosta de fazer, né? Na nossa prepotência, só a minha religião é que está certa, só a minha religião vai a Jesus, né? Então vamos ver. O judaísmo. É o judaísmo? Não, não é o judaísmo, não. O judaísmo a gente viu ontem. O que eu quero chamar a atenção hoje é esse aqui, ó. Cristianismo, tá? Cristianismo. Vamos ver aqui. Instituição quando o cristianismo foi instituído. Vamos ver aqui o que é que marcou, né? Para que a existência do cristianismo. Primeiro, 50% do cristianismo, não é só do cristianismo, de todas as religiões do mundo, 50% tem a ver com a revelação de Deus. Jesus revelou a revelação de Deus. Jesus é a maior e melhor revelação de Deus, porque ele representa toda a revelação de Deus. E essa toda a revelação de Deus foi apresentada a todo mundo, desde a época de Adão até o último homem a última pessoa que vai nascer na face da terra. Entendeu? Jesus é esse resumo, é esse suprassumo, é o momento ápice dessa revelação. Mas a revelação, Jesus chegou a todo. Você não vai ver, não é, diferença nenhuma entre o que os homens, a humanidade conheceu em todos os cantos do mundo. Você não vai ver nenhuma diferença em relação ao que Jesus ensinou. Nenhuma. Então vamos ver, o cristianismo é formado por 50% do que Jesus ensinou. E as outras religiões também, o que a revelação ensinou. Então veja que já temos muita coisa parecida com outras religiões, né? 30% do cristianismo, do ensino do cristianismo, vem agora dos apóstolos, ou seja, dos fundadores. É o que acontece nas outras religiões. 30% vem da experiência dos seus fundadores em relação à revelação de Deus. E aí começa a haver uma diferença entre cristianismo, judaísmo e outras religiões. Tá bom? Então, 30%. 10% do ensino que nós temos no cristianismo tem a ver com as denominações. Ou no judaísmo, por exemplo, em relação às seitas do judaísmo. Ou nos outros grupos, né, religiosos, as denominações também dentro das outras religiões. 10% faz a diferença. Então já cria a diferença aí dentro da própria religião. Entendeu? Depois tem 10%, né, do que forma o cristianismo, 10% por teologias de cada época. Então, há uma teologia do cristianismo que tem 50% de Jesus, 30% dos apóstolos, 10% das denominações, mas também 10% dos ensinos de cada época. Cada época, por exemplo, na Idade Média, tinha esses 10% aqui, próprio do contexto católico, não é? E do contexto dos anabatistas. Mas, dentro do catolicismo mesmo, ali já havia uma diferença em relação aos dias de hoje. Já há mudanças dentro do catolicismo, como também há diferenças daquela época dos anabatistas em relação ao futuro ou ao passado. Então, isso basicamente é o que vai formar essas religiões. Mas veja que 50% tem a ver com o ensino da revelação de Deus. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, tem assim, toda uma influência cultural é a de cada época. Como em toda religião, existem mais convergências do que divergências entre as religiões, tá? Mais convergências. Jesus aprovaria muita coisa dentro do cristianismo.
Jesus, se ele voltasse hoje, como ele fez na época em relação ao judaísmo, ele aprovaria muita coisa. Coisas totalmente coerentes com seu ensino. Lembra dos 50% que formaria que forma o cristianismo, ou formava o judaísmo, ou forma qualquer outra religião? Muito bem. Coisas totalmente coerentes com seu ensino. Muito do parecido com trigo de outras religiões. Crenças e práticas muito do trigo e pouco do joio. Né? O joio pratica menos. Né? Aí tem o fruto do Espírito Santo. Essa é uma obra que Jesus concordaria com o que o fruto do Espírito está produzindo. Né? Bem-aventuranças, manter o coração limpo para a vida. Entendeu? Isso é espontâneo, é natural no joio, né? No joio de qualquer religião e no joio cristão. Prática do agape com os outros, o amor agape, né? Praticar isso, Jesus aprovaria isso. Boa convivência social e política, Jesus aprovaria. Entendeu? O que por que aprovaria social e política? Viver bem com as pessoas, ser um bom cidadão e, ao mesmo tempo, em relação às leis, ao Estado, aos governos, né? Jesus diz, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso não inclui só impostos, isso inclui também obediência. Então isso Jesus aprovaria. Ah, mas tem política que é contra a religião. Será? Ou é contra alguns tipos de religiosos? É diferente. Por exemplo, deveria haver um trabalho duro em relação, por exemplo, no Brasil, contra religiosos que usam a religião para matar pessoas. Por exemplo, quando lutaram contra a vacina, era querer matar pessoas em nome de Jesus. Para essas pessoas, deveria haver cadeia. São criminosos. Usaram o nome de Jesus para matar pessoas, matar parentes, amigos e outras pessoas. Para esses cristãos, deveria haver cadeia. Não é contra o cristianismo, é contra esse bando de cristãos. Para esses, cadeia. Então não é o cristianismo, não é contra a religião, é contra religiosos, perniciosos, veneno na sociedade. Entendeu? Então, Jesus aprovaria o respeito que todo cristão deve ter em relação às autoridades, em relação ao Estado, em relação aos governos. Lembrando que governo é diferente de governante. Deveria haver respeito do povo em relação a Roma e não a pessoas como Nero. Entendeu? Não é aprovando Nero, mas é aprovando o Estado romano, as leis. Muito bem, Jesus aprovaria então muita coisa. Agora, Jesus suportaria muita coisa no cristianismo nos nossos dias. Não é? Então está aqui. Coisas pouco coerentes com seu ensino. Ele suportaria, pouco coerentes com seu ensino. Pouco parecido com o trigo e de outras religiões. Crenças práticas, pouco do trigo e muito do joio. Por exemplo, preconceitos dentro e fora do convívio. Preconceitos que nós temos entre nós. Entre nós. E em relação a outros. Intolerâncias dentro e fora do nosso convívio. Intolerâncias entre nós e fora do nosso convívio.
Jesus também suportaria prepotências dentro e fora do convívio, prepotências nossas, dentro e fora do nosso convívio. Eu digo que suportaria porque ele suportou coisa muito pior do que isso, que foi dentro desse espírito aí, que foram os judeus, o judaísmo. Suportou. E depois ele mesmo disse, vocês não são filho de Deus, não. São filho do cão. No bom sentido, claro. Jesus não iria falar isso de uma maneira pejorativa. Entendeu? Jesus consertaria muita coisa no seio cristão nos nossos dias. Muita coisa. Coisas totalmente incoerentes com seu ensino. Não parecidos com trigo de outras religiões. Crenças e práticas nada do trigo, mas muito do joio. Obras da carne. Ele iria consertar no meio cristão. Nós temos demais obras da carne. Ou a gente pratica, ou a gente tem permitido, ou a gente tem até justificado. Atitudes que deram apoios a, por exemplo, agora vem uma série de coisas. Atitudes nossas que deram apoio ao judaísmo, ele consertaria. Isso não é cristão. Apoio a Constantino, o imperador, ele não aceitaria. Demos apoio a cruzadas contra os muçulmanos. Coisa do cão. Inquisições católicas e protestantes, ele iria consertar, ele não iria permitir que houvesse dentro do cristianismo esses tipos de inquisições que nós praticamos. Anabatistas radicais, guerras e outras coisas. Ele iria consertar isso. Capitalismo no nosso meio, essa teologia porca que a gente tem, que defende a ganância dos ricos. Ele iria consertar isso. Ele ia dizer para a gente, olha o que eu disse ao jovem rico, vocês que gostam de ser cegos, só consegue me seguir se primeiro se distribuírem suas riquezas com os pobres. Mas a nossa teologia diz não. É da vontade de Deus os pobres. E é da vontade de Deus os ricos. É da vontade de Deus os explorados. E é da vontade de Deus os exploradores. Não sei onde é que a gente encontrou, justifica, mas na cabeça da gente cabe tudo. O que mais? Então esse capitalismo, a teologia, o colonialismo que a gente desenvolveu, os países cristãos são os piores colonialistas do mundo. Os piores. A lembrança dos corsários pelos ingleses é só uma pontinha do iceberg da maldade e da ganância dos ingleses na história. Cristãos protestantes, corsários, eram piratas pagos pelo governo, pelo Estado, não, pelos reis, né? Pelos reis ingleses, para roubar a riqueza dos outros e levar para a Inglaterra. Corsários, ingleses, cristãos e provavelmente piratas muito adoradores de Deus, do cão. Tudo protestante. Revoluções industriais. A exploração do homem pelo homem até a última gota do sangue para enricar uns e jogar os outros na lama em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E achar que é o progresso do mundo. Semelhante ao caso de uma mulher aí, ó. Né? Pegaram ela,
tratando uma senhora de 80 e tantos anos como escrava dentro da casa dela. E sabe o que ela disse? Só pode ser cristã. Ela disse: eu estava fazendo um favor a ela. Um favor. Um favor. Só pode ser protestante. É a nossa história. O que mais? Tá lá. Jesus ia mudar no nosso meio também, não é? O que as 13 colônias, tudo evangélicas, todas protestantes, lá na América do Norte, o genocídio que elas promoveram contra os índios, com o intuito apenas de roubar o patrimônio, o território e as riquezas dos índios. Em nome de Jesus, e achando que estavam fazendo progresso para os índios. Olha o que somos capazes de fazer e os argumentos que a gente é capaz de arranjar. E por último, o exemplo da África. Os protestantes, países protestantes cristãos, invadiram a África, dividiram a África, escravizaram a África, mataram, genocidas, mataram muita gente, assaltaram de todas as formas as riquezas da África. Mas não ficou nisso só não. Hoje não querem saber de africanos mais, já temos demais. Fiquem lá na pobreza de vocês. De vocês não. Fiquem lá na pobreza que nós colocamos em vocês. E a gente tem 1000 argumentos para favorecer isso. Então, Jesus consertaria muita coisa no nosso cristianismo zeco que a gente tem mostrado a este mundo. Muita coisa. Nós somos uma vergonha para o que seja realmente cristianismo. Gandhi falou certinho. O cristianismo é maravilhoso. Os cristãos é que não valem nada. Muito bem.